Eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas verdades sobre os fundos imobiliários que talvez você não tenha ouvido falar, ou já tenha ouvido falar, mas não entendeu. Vou trazer aqui para vocês 4 pontos que mostram que os fundos imobiliários não são tão bons assim quanto parecem. Lembrando a vocês que eu invisto em fundos imobiliários, então eu não estou dizendo para vocês não investirem, mas são alguns pontos de atenção que você deve ter na hora de adquirir o seu fundo imobiliário, para que você não compre fundos imobiliários ruins para a sua carteira ou que não vão performar conforme você imagina que vai. Meu nome é Daniel Divino, esse é o canal Divino Investidor. Seja bem-vindo, você que não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, ativar o sininho da notificação. Por favor, se você gostou do assunto desse vídeo, deixe seu like e acompanhe até o final, para que você saia daqui com um pouquinho mais de conhecimento dos fundos imobiliários. Um ponto de atenção que as pessoas precisam ter é que, apesar dos fundos imobiliários serem de renda variável, eles não se multiplicam tanto quanto as ações. Algumas pessoas compram fundos imobiliários porque pagam todos os meses rendimentos, só que, diferente das ações, que além de pagar também dividendos, os fundos imobiliários não se multiplicam com tanta frequência. Aconteceu agora recentemente de passarmos por uma pandemia, uma crise mundial, onde todos os fundos imobiliários, assim como as ações, caíram bastante e houve uma recuperação gigantesca, tanto de um lado quanto do outro. Então, nesse caso, houve sim uma multiplicação de muitos fundos imobiliários em várias vezes, alguns 60%, outros 50%, outros 30%, isso tudo em 1 ano, 2 anos, coisa que não é tão natural entre os fundos imobiliários. É lógico que sempre vai ter um ano onde um fundo imobiliário ou outro vai se destacar pela sua valorização, mas isso não é tão frequente quanto nas ações. Lembrando que as ações se multiplicam de uma forma muito maior do que os fundos imobiliários, ao mesmo ponto que são mais arriscadas também e podem descer o seu preço de uma forma muito mais rápida do que um fundo imobiliário. Da mesma forma que cresce, também pode cair. Então, por esse lado, o fundo imobiliário ele não é tão volátil quanto as ações, mas também varia. Outro ponto de atenção que todos devem ter, apesar de que nem todos devem se preocupar, é com a baixa liquidez dos fundos imobiliários. Comparado às ações, que têm uma liquidez de 20 milhões, 30 milhões, algumas empresas, ou até mais, algumas menos, os fundos imobiliários têm uma liquidez menor. Como nós somos meros mortais e investidores iniciantes, que é o caso da maioria que acompanha esse canal, não precisamos nos preocupar hoje com a baixa liquidez de alguns fundos imobiliários. Se o fundo imobiliário tem uma liquidez de 400 mil reais, eu não tenho 400 mil reais investido nesse fundo imobiliário, então eu não preciso me preocupar. Eu não tenho nem 100 mil reais investido nesse fundo para me preocupar tanto assim. Mas investidores grandes da Bolsa, dando o exemplo aqui do Barsi, que disse que a liquidez dos fundos imobiliários é muito baixa e para ele não vale a pena, realmente não vale. Para um cara que ganha 1 milhão de reais por dia em dividendos, deve se preocupar mesmo com fundos imobiliários, porque a liquidez é baixíssima. E se ele quiser desfazer de uma posição, ele vai ter trabalho para isso, diferente das ações. Então, é somente um ponto de atenção para você que deseja crescer nesse mundo dos fundos imobiliários. A liquidez, em comparação às ações, ela é baixa. Mas, para nós que somos investidores menores, principalmente agora, né? Estamos começando, eu estou começando, faz 1 ano, nem 1 ano e meio que eu invisto na Bolsa. Não devo me preocupar agora com isso. Mas é um ponto de atenção a ser levantado. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui, esse ponto ele é mais específico para fundos imobiliários de tijolo, que contém de fato imóveis. Existem alguns fundos que têm uma baixa vacância, outros com uma alta vacância. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar essa palavra. Vacância significa espaço para alugar. Então, vamos supor que um fundo imobiliário X tenha 50 imóveis. E desses 50 imóveis, 5 imóveis não estão alugados. 45 estão e 5 não estão alugados. Ou seja, 10% de vacância para esse fundo imobiliário. Se esse fundo imobiliário tem 45 imóveis alugados, ele tem 90% dos seus imóveis alugados. 10% de vacância, ou seja, liberados para alugar. 10% dos seus imóveis não estão recebendo em um determinado mês ou em um determinado ano, depende do tempo que ficar sem alugar. Então, quanto maior for a vacância,
mais atenção você precisa ter com aquele fundo imobiliário. E quanto menor for a vacância dos seus imóveis, ou seja, quanto menos espaço para alugar, menos você precisa ficar preocupado, porque você sabe que o seu dividendo virá um pouquinho mais gordo, porque todos ou a maioria dos imóveis daquele fundo imobiliário estão alugados. Então, se a vacância for 0, ótimo. Se a vacância for 5, tá dentro. Se a vacância for 10%, se esse fundo imobiliário tem vários imóveis para serem alugados, tá bom, tá dentro ainda. Agora, passou de 10, 15% de vacância, eu já começo a ter um pouco mais de atenção. Principalmente se esse fundo imobiliário não tiver tantos imóveis assim. Então, é só um ponto de atenção que eu gostaria que vocês tivessem. Mais uma vez eu digo, os fundos imobiliários fazem parte da minha carteira. Porém, precisa-se ter uma atenção maior para uma diversificação legal de carteira. Porque se um fundo imobiliário X ou Y ir mal em sua carteira, ela inteira vai mal se você tiver poucos fundos imobiliários. Se você tiver uma maior quantidade de fundos imobiliários em sua carteira e eles estiverem performando bem, se um ou outro for mal, você nem vai sentir a diferença. Isso em dividendos ou em valorização ou desvalorização de algumas cotas. Não vai fazer tanta diferença assim na sua carteira como um todo. Falando em diversificação, o próximo ponto de atenção que você deve ter é na inadimplência dos fundos imobiliários. A inadimplência são locatários que não estão arcando com os custos, não estão pagando os fundos imobiliários, ou aquilo que devem para os fundos imobiliários. Isso é válido para fundos imobiliários de papel, que assumem dívidas, investem em outros fundos, e também para os fundos imobiliários de tijolo, que recebem direto do cliente final o valor que eles devem. Então, um ponto de atenção quando você for comprar qualquer fundo imobiliário, analisar algum fundo imobiliário, é com a inadimplência. Se você ver que o fundo imobiliário está com a inadimplência muito alta, se estão pagando pouco aquele fundo, é um ponto de atenção e eu não investiria nesse fundo imobiliário, pelo menos não agora. Você precisa saber também, entender um pouquinho sobre a gestão, se a gestão está cobrando, o que está acontecendo com aquele dinheiro que está entrando, se a gestão está entregando aquilo que prometeu para aqueles que alocaram o espaço do fundo imobiliário, se tratando de fundo imobiliário de tijolo. Então, por isso é importante também, como uma dica bônus para vocês, eu disse que seriam 4, mas uma dica bônus, conhecer a gestão do fundo. Se o gestor vem desempenhando um bom trabalho há alguns anos, se ele não é muito novo naquele fundo imobiliário, se não houve uma troca de gestão recentemente, isso tudo são pontos que a gente precisa ter atenção também. Resumindo aqui para vocês, fundo imobiliário, no meu ponto de vista, não é o conto do vigário, não é ilusão. Porém, precisa-se ter alguns pontos de atenção, muito menos do que em ações. Nas ações é um pouco mais difícil de investir, até porque os fundos imobiliários, eles têm um gestor por detrás deles. Nas ações é um pouco diferente a questão. Num outro dia eu posso trazer um vídeo aqui explicando para vocês melhor como funciona o investimento em ações. Mas hoje, se tratando de fundos imobiliários, eu invisto em fundos imobiliários. Eu tenho uma carteira aberta aqui no canal, inclusive vocês podem acompanhá-la no rumo aos 100 mil reais. Eu tenho uma playlist específica para isso. Lá vocês vão ver os fundos imobiliários que eu tenho, o porquê eu comprei de cada fundo daqueles, o porquê eu segurei cada fundo daqueles até o momento. Isso para que vocês tenham uma noção. Lá eu não faço recomendações de investimento, mas eu mostro os fundos imobiliários que eu tenho, mas eles podem servir de base para os seus estudos futuros e suas compras futuras. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês. Se você não é inscrito no canal, peço mais uma vez que você se inscreva, ative o sininho da notificação, encaminhe esse vídeo para um amigo e deixe seu like. Deus abençoe você e um grande abraço.